Bom, vamos lá. Vamos mergulhar de cabeça nisso. Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise, onde a gente costuma pegar aqueles textos super complexos e transformar em algo bem claro e estruturado. E olha, hoje nós temos em mãos o que é, sem dúvida alguma, o quebra-cabeça teológico e filosófico mais antigo e fascinante de toda a história humana: a busca por conhecer o incompreensível. Para pensar um pouco. Será que um ser com uma mente completamente limitada, finita como a nossa, pode de fato chegar a compreender algo que é infinito? Essa é a grande questão que vai guiar a gente hoje. E para ninguém se perder, esse aqui é o nosso roteiro de hoje passo a passo. Primeiro, o paradoxo do finito, depois, as três questões escolásticas, em seguida, a visão da reforma, o ponto 4 é evitando os extremos opostos e a gente fecha com conhecimento parcial, porém real. Então, vamos começar. Seção 1. O paradoxo do finito. O embate definitivo entre a mente e o mistério. A gente está falando aqui do choque definitivo entre a nossa mente humana, que, convenhamos, precisa categorizar e medir absolutamente tudo, e o mistério de um criador que simplesmente não tem medidas, não tem bordas, não tem limites. Então, a mente finita pode, em algum momento, realmente compreender o infinito? É o tipo de pergunta que desperta um senso de maravilhamento profundo, não acha? Será que é sequer possível para nós captarmos o funcionamento interno, o âmago, a essência mais profunda daquilo que chamamos de Deus? A resposta que ecoou através dos séculos foi capturada brilhantemente por uma citação histórica do livro de Jó. O nosso texto base aponta que o consenso inabalável da igreja primitiva e de toda a Idade Média foi um sonoro e retumbante não. Quando a gente fala de uma compreensão total, exaustiva, o finito simplesmente não consegue abraçar o infinito. Essa pergunta do personagem Zofar, ela não é só retórica, sabe? Ela tem a força de uma negação bem vigorosa. Nas profundezas do seu ser, o Criador continuou com a placa de o incompreensível. Certo, indo para a seção 2, as três questões escolásticas, ou seja, como organizar o abstrato. E isso ilustra de forma brilhante o seguinte: como a gente lida com o fato de que o nosso objeto de estudo é, por definição, incompreensível. Lá na Idade Média, os pensadores escolásticos sabiam que precisavam dar uma organizada nesse conceito gigantesco. Então, eles reduziram todas as especulações sobre o divino em um método de 3 passos superlógicos. Primeiro, ance Deus, que significa Deus existe. Segundo, quid-se Deus, qual é a sua essência? E o terceiro, qualis Deus, quais são os seus atributos? Basicamente, tudo que poderia ser debatido sobre o divino foi organizado de um jeito bem elegante dentro dessas 3 perguntinhas em latim. Mas para o propósito do material que estamos analisando hoje, a gente precisa focar os nossos holofotes na segunda pergunta. Quid sit Deus? O que é Deus? Qual é a sua constituição interna? O que faz com que ele seja exatamente o que ele é? Tentar responder essa pergunta específica, separada das qualidades ou atributos dele, é o verdadeiro desafio aqui. Porque para responder isso, a mente humana teria que conseguir explicar completamente o ser divino. E como a gente já estabeleceu, missão literalmente impossível, certo? O que nos leva à seção 3, a visão da reforma. Como eles navegaram por esse caminho do meio. Avançando um pouco na história, alguns dos maiores pesos pesados da teologia tiveram que encarar esse mistério tão profundo e tentar achar um equilíbrio. Martinho Lutero, por exemplo, criou uma distinção fascinante. De um lado, nós temos o Deus absconditus, o Deus oculto. É aquela essência impenetrável, sabe? Envolta em uma escuridão tão profunda, tão misteriosa e inacessível que a mente humana simplesmente não tem como entrar. Mas, por outro lado, e de uma forma muito mais luminosa e imediata, nós temos o Deus revelatus, o Deus que se revela, que ativamente dá o primeiro passo e se mostra para a humanidade. É uma dinâmica de tensão incrível entre o que está permanentemente escondido e o que é amorosamente revelado a nós. E aí, João Calvino entra em cena com uma abordagem incrivelmente prática. Calvino argumentou que ficar brincando com especulações frias sobre a essência pura e crua de Deus, tentando decifrar isso de antemão, ou seja, de forma a priori, é perda de tempo, é inútil. Em vez disso, nosso foco e o nosso interesse prático devem estar nos métodos a posteriori, ou seja, a gente tem que olhar para as evidências depois que elas nos são dadas. O foco muda daquela essência inalcançável para os atributos que mostram exatamente que tipo de ser ele é e, mais importante ainda, como ele se relaciona com a gente. Agora, seção 4. Evitando os extremos opostos. O que acontece quando o equilíbrio é perdido? É vital a gente manter esse equilíbrio, porque a filosofia, olha, tá cheia de exemplos onde o pessoal perdeu a mão e o resultado foi um desastre intelectual.
De um lado, nosso texto adverte contra a posição de Victor Cousin. Ele tinha uma confiança excessiva, até meio fora do comum, afirmando que a essência divina era totalmente inteligível, sem mistérios. Do outro extremo, a gente tem o agnosticismo absoluto de Hamilton e Mansell. Eles diziam que, como não podemos compreender Deus por completo, então não podemos saber absolutamente nada do ser de Deus. O material de hoje deixa muito claro que esses dois extremos falham gravemente. A arrogância intelectual de um lado e aquele desespero agnóstico do outro simplesmente não servem como resposta. Finalmente, chegamos à seção 5, conhecimento parcial, porém real. Resolvendo o paradoxo. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: como a gente resolve esse paradoxo gigante sem cair naqueles extremos? A grande sacada é que o conhecimento não precisa ser absoluto e exaustivo para ser verdadeiro. Como esse ser infinito decidiu se relacionar com criaturas morais finitas, o conhecimento que a gente tem é baseado nesses relacionamentos. Sim, ele é condicionado pelas nossas limitações humanas, e sim, ele é apenas parcial. Mas presta muita atenção nisso, ele é altamente genuíno, ele é real, não é um delírio. O conhecimento parcial que se tem dessas relações divinas é, no mínimo, um verdadeiro e fiel reflexo da realidade absoluta. Tem uma síntese do Dr. Orr, que está no nosso texto-fonte, que amarra tudo isso de um jeito magistral. Ele diz que nós não podemos conhecer a Deus nas profundezas do seu ser absoluto, mas podemos conhecê-lo até onde ele se revela na relação com a gente. O argumento central aqui é que a gente não precisa tentar arrombar a porta da impenetrabilidade do ser divino. A questão é simplesmente abraçar a revelação que foi dada de forma voluntária e, de acordo com o texto, supremamente na figura histórica de Jesus Cristo. É através dessa autorrevelação prática que a humanidade ganha um conhecimento muito real, muito tangível do caráter e da vontade dele, sem precisar ficar dissecando a sua essência infinita. E agora, enquanto a gente vai encerrando essa nossa exploração, que, vamos combinar, foi super densa, vale lembrar que entender que o ser de Deus é incompreensível não tem que levar ao desespero. Muito pelo contrário, tem que levar ao reconhecimento do valor gigantesco daquilo que nos foi revelado. Então, eu deixo vocês com esta reflexão final. Como o reconhecimento das nossas próprias limitações finitas pode, de um jeito meio paradoxal, expandir e enriquecer a nossa compreensão do absoluto. É um pensamento para ficar martelando na cabeça da gente, não acham? Continuem sempre buscando a clareza através do aprendizado e a gente se vê na próxima.